Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a terceira edição do nosso Giro de Notícias, terceiro vídeo de hoje para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso Gigante da Colina você encontra aqui no nosso canal de forma rápida, direta, sem enrolação. A única coisa que eu te peço é a sua inscrição. Tem muita gente nova chegando aqui no canal. Se você está aqui pela primeira vez, me apresento, eu sou o Juninho. Peço a sua inscrição, ajude o canal a bater aí os 230 mil vascaínos. Estamos em busca aí dessa marca tão importante. Peço o seu like também, que é importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos aqui na plataforma. Nesse vídeo vamos falar sobre o cria do Vasco, Douglas Luiz, que foi negociado para o Nottingham Forest da Inglaterra e vai render uma grana ao Vasco da Gama, você vai entender aqui nesse vídeo. Vamos atualizar aqui também as negociações com o Carlos Cuesta, essa praticamente descartada, e também com o Jonathan Ikoné e o Onaná, dois jogadores que também tiveram conversas aí com o Vasco da Gama. Falaremos também sobre Lucas Claro, zagueiro que está na mira do Gigante da Colina, e sobre Pablo Verratti, que deve ser titular amanhã contra a equipe do Juventude. Depois da vinheta a gente começa, a vinheta rodou agora. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E vou começar esse vídeo aqui falando da Mais Ágil, que é parceira aqui do nosso canal. Se você quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, o link está aqui na descrição desse vídeo. As informações estão aparecendo na sua tela. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma grana presa lá no seu FGTS. A Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama, link na descrição, informações na tela. Vamos começar falando sobre a partida de amanhã. O Vasco encara o Juventude em Caxias do Sul pelo Campeonato Brasileiro. O Juventude que pode ter até 8 desfalques nesse jogo contra o Vasco. Então é uma oportunidade para o Vasco, enfim, conquistar essa segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e se afastar um pouquinho ali da parte de baixo da tabela. O Vasco engatando essa segunda vitória seguida, com toda certeza vai dar muita moral para a sequência da temporada. E nesse jogo, a gente deve ter o retorno do Verratti no time titular. Escolha polêmica, né, do técnico Fernando Diniz. O Verratti estava sendo bastante contestado pelo torcedor vascaíno, que queria a saída dele do time, né, para o time ter mais mobilidade. O Verratti saiu do time por conta da suspensão automática, né, do terceiro cartão amarelo, e o Vasco teve a melhor atuação do ano, né, metendo 6-0 na equipe do Santos lá no Morumbi. Mas a tendência é que Verratti retorne ao time titular na vaga do atacante David. David deve sair do time e o Verratti deve ser o titular, segundo a apuração do Globoesporte.com. Além disso, Thiago Mendes deve ser titular pela primeira vez nessa partida. Ele deve substituir o Jair, que está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo contra o Santos. Dito isso, provável escalação do Vasco da Gama para enfrentar o Juventude amanhã. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton, Thiago Mendes, Tietê e Felipe Coutinho. Na frente, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Essa é a provável escalação do Vasco da Gama contra a equipe do Juventude amanhã. Meu amigo, vai ser uma pressão em cima do Verratti aí, hein? Se o Vasco não se desempenhar bem, vai ser uma pressão em cima do Verratti, com toda certeza. Bom, e você sabia que Felipe Coutinho participou das maiores humilhações das carreiras de Messi e Neymar? O jogo do último domingo contra o Santos, você sabe muito bem, né? Tá na sua memória fresquinha. O Vasco venceu por 6-0 a equipe da Baixada Santista, lá no Morumbi, com 2 gols de Felipe Coutinho. Essa foi a maior derrota da carreira do atacante Neymar. Mas, além de Neymar, Messi também foi vítima de Felipe Coutinho. Em 2020, Felipe Coutinho fez 2 gols no massacre do Bayern de Munique sobre o Barcelona. O jogo ficou 8-2 pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O Coutinho, que teve passagem, né,
pelo Barcelona, não perdoou o seu ex-clube ali, teve lei do ex com 2 gols de Philippe Coutinho, Bayern 8, Barcelona 2. Essa foi a maior derrota da carreira do Messi. Então, Neymar e Messi estão carimbados por Philippe Coutinho. Uma curiosidade bacana aí do mundo do futebol. Vamos falar agora sobre mercado da bola e vou começar falando de uma negociação que vai render grana ao Vasco da Gama. O volante Douglas Luiz é o novo reforço do Nottingham Forest da Inglaterra. A equipe inglesa acertou a contratação do brasileiro de 27 anos, pagando 30 milhões de euros pela contratação, algo ali em torno dos 190 milhões de reais. Ele vai assinar um contrato de 5 anos com o Nottingham Forest. Em janeiro, o Nottingham não havia ainda apresentado uma proposta oficial, mas já tinha feito contato ali com o Kia Jorabichian, que é o agente, né, do atleta para fechar essa contratação. Essa será a segunda passagem do Douglas Luiz no futebol inglês. Ele foi contratado pelo Manchester City na temporada 17-18, mas só estreou na Premier League em 19-20, quando foi vendido ao Aston Villa. O volante defendeu o Juventus na última temporada, mas não se destacou. Agora ele vai para o Nottingham Forest e o Vasco vai receber aproximadamente 675 mil euros por conta dessa transferência por seu clube formador. Então, o Vasco vai receber algo em torno de 4 milhões e 300 mil reais pela negociação do Douglas Luiz com o Nottingham Forest. Boa sorte ao cria Douglas Luiz lá no futebol inglês. Vamos falar agora de negociações do Vasco da Gama. Vou atualizar informações aqui sobre Carlos Cuesta, Jonathan Iconé e o Onaná. Essas negociações esfriaram, tá? Começando com o Carlos Cuesta. O jogador deve mesmo para o Spartak de Moscou da Rússia, né? A negociação dificultou muito depois que os russos colocaram muito dinheiro na mesa e o Vasco praticamente já saiu da jogada, né? O destino do atleta será mesmo o Spartak de Moscou. O Vasco perdeu essa queda de braço. Jonathan Iconé. A informação é que o atacante ganha aproximadamente 1,5 milhão de reais por mês. A Fiorentina não dificultaria a saída do atleta, mas o alto salário complica uma possível contratação do jogador. Jean Onaná. O jogador fez uma pedida salarial acima dos padrões do futebol brasileiro, solicitando ali vencimentos na casa dos 200 mil euros. Admar Lopes continua na Europa, buscando reforçar o elenco vascaíno antes do fechamento da janela que acontece no dia 2 de setembro. Então, vale dizer que essas negociações não estão totalmente sacramentadas como, não vem ninguém, mas a apuração dos amigos do NT Vascaínos, créditos aqui para os amigos, né, que estão fazendo aí um excelente trabalho nessa cobertura da janela de transferências do Vasco. A apuração é que nesse momento essas negociações esfriaram. Vamos aguardar, tendo mais informações a gente traz aqui. Para fechar, um outro jogador que o Vasco também conversa, né, lá na Turquia, nessa viagem do Admar Lopes, é o zagueiro Lucas Claro, ex-fluminense, que trabalhou com o Fernando Diniz e o Vasco tem ali um interesse no jogador. Por enquanto, estágio inicial. Vou ficando por aqui, um grande abraço, deixa o seu like, se inscreva, até a próxima, fui!